Meu assunto a ser retratado é sobre o pensamento jonasiano, que é um filósofo contemporâneo, alemão, origem judaica. Entretanto, seu nascimento foi de 1903 a 1993. De fato, esse filósofo tinha preocupação com o agir tecnológico. Digamos, é um pensamento mais atualizado desde nossos tempos, ou até daqui 1 ou 2 séculos para frente. Digamos que o seu pensamento abrange aspectos múltiplos e pluridisciplinares. A complexidade nesse mundo caótico em que estamos inseridos hoje na atualidade envolve uma multiplicidade de assuntos que o homem tem buscado uma compreensão maior de como agir com prudência diante de tamanhas tecnologias e tamanhas disciplinas. Podemos destacar a robótica, a nanotecnologia, pode-se destacar o prolongamento de vida, o retardamento do envelhecimento, a biogenética, o surgimento dos transgênicos, enfim, denominado século XXI, o famoso século das biotecnologias. Esse é o século onde o homem não possui nenhuma ética que o oriente entre as normas de bem e mal para o uso eficiente de tais técnicas. Ou seja, como ocorrera no passado, em função de um teste denominado Raio e Trovão, que destruiu Hiroshima e Nagasaki. 50 mil edifícios foram destruídos e causando morte de 200 mil pessoas. Inclusive, esse fato foi marcado pela história, né? A bomba atômica, feita por um teste, aconteceu uma causa e efeito, o homem não teve princípios para calcular o que ele realmente estava fazendo ali e aconteceu essa catástrofe. E, como diz o filósofo, alguns pensadores, Elu, um pensador, diz que não existia ética nenhuma e não existia ética nenhuma que comandasse o uso de tal procedimento, que não existe nenhuma ética que freasse. Entretanto, a humanidade deixa e o seu destino perpassa de maneira que foge do seu destino. O seu destino, na verdade, talvez não devia ter sido isto. Como posso dizer? O homem, ao fazer esse teste, reconheceu o pecado. O que isso quer dizer? Que ele fazendo isso, ele conheceu que ele se tornou um destruidor de mundos e que, na verdade, o que ele fez, ele se conscientizou que estamos numa época nefasta, ou digamos, uma época de transição, um niilismo ético, digamos, com Nietzsche dizendo em sua Transvaloração de Todos os Valores, onde é uma época de crise, não existe fundamentos e princípios que norteiem a ação perante os direitos e deveres do agir tecnológico. Isso não existe. Inclusive Jonas, filósofo contemporâneo, que atacar o seu niilismo no ponto mais frágil dele e tirar um dever do homem, um dever do ser. Lógico que isso é impossível na retórica, tirar um dever da essência. Objetivamente, o pensamento dele é coesivo e coerente.
digamos que faz parte da essência do homem tomar uma responsabilidade perante os homens do futuro e perante a vida de tudo e todos. Consequentemente, uma nova versão de homem que, digamos que de Homo sapiens passará pela fase do Homo faber. Entretanto, esse Homo faber agora não importa dizer quem será ele e quando será. Quem será ele, podemos dizer que ele será um ser que cada vez mais passará a ter o poder central sobre tudo e todos. E esse tudo e todos engloba o ecossistema, a biosfera, a vida de homens do futuro e a vida geral, extra-humana e intra-humana. E esse agir é coletivo. Podemos dizer que a ética tradicional e os seus imperativos de amar uns aos outros, não fazer aquilo que não quisesse que faça contigo, a honestidade, a comiseração, ou seja, a compaixão, continuam válidas, só que elas não são suficientes para controlar esse agir ilimitado, considerado prometeano. Prometeano é uma tecnologia, digamos, fora de controle, como posso relatar o mito de Prometeu, o semideus, que tem poder sobre a técnica. Prometeana é aquele que roubou o fogo dos deuses a fim de constituir uma nova civilização e que os seres humanos parecessem um pouco com os deuses. Digamos que a própria técnica que o homem cria promove aí um clima paradoxal e ambivalente. Esse paradoxismo, essa mistura de bem e mal, é apresentada no mito de Prometeu, a metáfora prometeica, que essa mistura, Zeus quis que o mundo fosse misturado de bem e mal e de forma inseparável. É um conceito para entendermos as tecnociências que surgiram, o reino técnico-científico. O reino técnico-científico é um entrelaçamento entre técnico operatório sobre a teoria sobre a técnica. O homem, outrora, antes, nunca se deparou com esses efeitos nefastos. Ou seja, agora ele tem domínio sobre todas as coisas. Antes, outrora, antigamente, na época dos pré-socráticos, a ciência e a filosofia não se identificavam, digamos. Ela era logoteórica, linguagem e contemplação. A contemplação nada mais era que contemplar o que era a verdade e a logos, que era a linguagem. E ela não era capaz de alterar e nem modificar a natureza. E com o passar dos tempos, o homem foi adquirindo a técnica de sofrer impactos. Podemos citar os pré-modernos, como Galileu Galilei, os modernos, Galileu Galilei, pode citar Descartes, Bacon. Eles diziam que o homem tinha poder cada vez mais de dominar. Como Bacon diz em sua frase, saber é poder. Descartes diz que o homem deverá exercer predomínio sobre a natureza e sobre todo o ecossistema. Enfim, nessa época ainda o homem causava pequenos impactos perante a natureza e não acontecia ainda grandes danos profundos. Outrora estamos em uma realidade nunca vista como antes. Ou seja, cada vez mais o homem será feitor daquilo